com a paz do Senhor Jesus. Graças ao bom Deus, estamos hoje aqui reunidos para testificar e agradecer por tudo que Deus tem feito. Vamos nos pôr de pé, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Reis 19, 21. Primeira Reis 19, 21, que diz assim: Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos falar nesta noite sobre abrir mão. Às vezes temos dificuldade de abrir mão de muitas coisas. Paulo, para começar o seu ministério, ele teve que abrir mão de ser um centurião. E olha que não é fácil você abrir mão da sua posição social, pois ele era um centurião romano. Mas ele teve que abrir mão. E nós temos dificuldade, irmãos, de muitas coisas, quando se trata de o amor de Jesus Cristo, de que nós somos capazes, ou do que nós estamos dispostos a abrir mão por amor a Cristo. Judas, ele não foi capaz de abrir mão da sua ganância por amor a Cristo. E ali ele perdeu o seu ministério. Quantas vezes nós perdemos o nosso ministério, o nosso chamado, certo? Por não conseguir abrir mão de algumas coisas que são necessárias para seguir a Jesus Cristo. O próprio Jesus disse, certo? Que se a pessoa não pudesse renunciar a si próprio, abrir mão do seu eu, não poderia ser seu discípulo. Não dá para seguir a Jesus e ao mesmo tempo não abrir mão de muitas coisas que agradam o nosso coração, mas desagrada a Deus. Adão, ele não abriu mão do desejo de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E cada um dos irmãos conhece e sabe o resultado do que aconteceu com ele. Ele não abriu mão de uma coisa, mas, no entanto, certo, ao mesmo tempo ele abriu mão do Éden, ele abriu mão do descanso, ele abriu mão do paraíso, ele abriu mão de estar no lugar aonde Deus o colocou, para ser expulso daquele lugar. Se nós trazer essa mensagem para as nossas vidas, temos que tomar cuidado, para nós não abrir mão da salvação e naquele grande dia, o Senhor venha nos dizer: eu não te conheço, você não conseguiu abrir mão daquilo que eu falei que é para você abrir. Temos que abrir mão, irmãos, para poder alcançar o mais precioso. O filho pródigo, ele abriu mão. Ele abriu mão de estar na casa do Pai. O seu desejo para com as coisas que o mundo oferecia era tão grande, que ele abriu mão da presença do Pai. Ele abriu mão de estar junto com o Pai. Ele abriu mão de estar sobre a proteção do Pai. E todos conhecem a história. Quando nós estamos sem a proteção do Pai, o que acontece conosco? Ele passou a padecer necessidade por causa do desejo do seu coração.
devemos pensar se estamos dispostos, ou do que nós estamos dispostos a abrir mão por amor a Cristo. Nós vemos aqui uma situação interessante, aonde se coloca Elias e Eliseu. Ambos precisaram abrir mão para tomar posse daquilo que Deus tinha para a vida deles. Elias, ele abriu mão da capa. A capa naquela época, ela representava a posição social. As pessoas eram identificadas através da capa. Os soldados eram identificados através da capa. Os sacerdotes eram identificados através da capa. Os doentes, os enfermos eram identificados através da capa. Os profetas também eram identificados através da capa. A capa era a posição social de Elias. Para que ele pudesse receber o que ele tinha para receber, ele teve que abrir mão da capa. Ele teve que deixar a capa para Eliseu. Eliseu, para poder receber aquilo a qual lhe fora prometido, porque Deus, ele tem promessa nas nossas vidas. Certo? Deus havia dito para Elias: vai e unge a Eliseu, profeta em teu lugar. Ele tinha uma promessa. Ele tinha a palavra de Deus. E ele teve que abrir mão de coisas que são difíceis para nós abrir mão, irmãos. Ele abriu mão do seu trabalho. Ele estava lá arando a terra. Ele tinha 12 juntas de bois, não era fraco não, para arar a terra. Não era uma pessoa que não tinha uma posição social boa. Ele teve que deixar seu trabalho, ele teve que deixar suas juntas de boi, seu instrumento de trabalho, suas ferramentas. E mais à frente nós vemos ele matar os bois. E com as ferramentas, com a madeira das juntas de boi, ele queimou, ele preparou aquela carne e deu aos seus servos. Aí ele se despediu da segunda coisa. A primeira foi sua profissão, seu trabalho. A segunda foi suas posses, os bois. E a terceira agora, ele foi, beijou seus pais e se despediu. De 3 coisas ele teve que abrir mão para poder assumir aquilo que Deus tinha na vida dele, que era a função de profeta. Do que nós estamos dispostos a abrir mão para fazer a obra de Deus? Às vezes colocamos em primeiro lugar a nossa profissão. E mediante a ela, às vezes, nós nem conseguimos vir para a igreja. Às vezes colocamos em primeiro lugar, não que nós não devemos cuidar, não interprete errado. Às vezes nós colocamos em primeiro lugar a nossa família, nós devemos cuidar da nossa família, zelar pela nossa família, mas a nossa família não pode nos separar do chamado que nós temos para com Deus. Nossas condições financeiras, o dinheiro, não pode nos separar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Podemos ver que Judas, certo, ele foi corrompido por causa da vida financeira, por causa dos bens materiais. Devemos lutar pela nossa vida material? Sim, irmãos, é bíblico, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas Ele vai acrescentar, Ele vai lhe conceder, Ele vai lhe ajudar a conquistar. Mas devemos saber o que estamos dispostos a abrir mão,
por causa do reino de Deus. Facilmente nós nos apegamos naquilo que investimos a vida inteira, como nossos bens, nosso emprego, nosso lar, nossos amigos, parentes, nossa família. E outras coisas que às vezes não conseguimos abrir mão, irmão. E quando nós não conseguimos abrir mão, o preço é alto. O preço é alto quando nós não conseguimos abrir mão. Nós podemos ver que, a princípio, Abraão, ele teve dificuldade de atender o chamado de Deus. Em Gênesis 12, nós vemos Deus, certo, chamando Abraão e fazendo promessas a Abraão, dizendo que ia abençoar ele, sua descendência, sua família, seus bens, seu trabalho, certo, que ia torná-lo, ele, uma pessoa conhecida. Ele recebeu a promessa, mas ainda demorou um pouquinho para obedecê-la. Ele ainda foi com os seus pais, certo, até uma certa terra, e lá ficou por um tempo. Depois, ele seguiu o chamado, a orientação, a direção de Deus, mas seguiu assim, ó. Tem pessoas que seguem a Deus assim, ó, meio lá, meio cá, mais ou menos. Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, ele ainda levou seu sobrinho. Ou seja, irmãos, ele obedeceu em parte. E quando nós obedecemos a Deus em parte, tem consequência. Porque Deus falou para ele abrir mão da sua terra, abrir mão da sua parentela e deixar a casa do seu pai. E isso ele não fez por inteiro. Quando nós não fazemos as coisas por inteiro, tem consequência. E as consequências não são poucas. Nós podemos ver o histórico entre Abraão e seu sobrinho Ló. O histórico não foi bom. Ló era uma pessoa carnal, que visava as coisas carnais, que fazia escolhas carnais. E quando nós pendemos para fazer escolhas carnais, como Ló, vai ter consequência na nossa vida, irmãos. Ele escolheu morar num lugar onde o povo era, vamos dizer assim, pecaminoso, e não temia Deus e nem conhecia Deus. Esta foi a escolha de Ló. E quando ele chegou lá, ainda se tornou juiz daquele lugar, ou seja, se tornou uma pessoa que se envolveu com aquela terra, com aquela nação e com aquele povo. Muitas vezes nós nos envolvemos com tantas coisas, que isto nos afasta daquilo que nós temos que abrir mão. Esta foi a escolha de Abraão, levar seu sobrinho Ló. E as escolhas que ele fez foram terríveis. A nação que surgiu através de Ló também foi uma nação terrível, de um povo mau, inimigo do povo de Deus. Através de quê? Da escolha de Abraão. Ele escolheu levar Ló. Ele não quis abrir mão daquilo que Deus falou para ele abrir mão. Daquilo a qual Deus nos fala para abrir mão, abra, irmão. Para você não ter consequência, para você não pagar o preço. O povo de Israel paga o preço até o dia de hoje, por causa da escolha que Abraão fez em levar seu sobrinho Ló. Ele gerou duas raças, dois povos, que foram gerados de uma relação incestuosa entre pai e filha. E essas duas nações foram inimigas do povo de Deus. Através do quê? Por não
abrir mão daquilo a qual Deus tinha dito para ele: abra mão, deixa a sua casa, deixa a sua família, deixa a sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrar. É Deus quem direciona os nossos passos, é Deus que direciona a nossa vida, é Deus que direciona as nossas condições, é Deus quem faz o tudo para as nossas vidas. Mais tarde, irmãos, que às vezes a gente aprende levando pancada. Não é assim? Às vezes a pessoa só aprende quando está no fundo do poço, quando apanhou, quando as coisas não aconteceu do jeito que era para acontecer. A pessoa queria de um jeito, fala assim: puxa vida, Deus me prometeu, mas não aconteceu do jeito que Deus disse. Mas você está fazendo do jeito que Deus disse? Porque a palavra de Deus, Ele cumpre. Agora cabe a nós fazer aquilo que Ele mandou. Nós vemos que Abraão, mais à frente, ele aprende com os erros, reconhece os erros, ele olha para trás e vê aonde ele tropeçou. E isso é muito importante na nossa vida, nós fazermos uma reflexão da onde temos errado e da onde nós não conseguimos abrir mão para obedecer o chamado de Deus, e refletir, e depois consertar, irmãos. Mais tarde Deus faz uma prova a ele, e pede para ele oferecer o seu Isaque, o seu tudo. E quando Deus pediu isso para ele, Isaque já era grande, irmãos. Se você for meditar e pesquisar, ele já tinha de 36 para 37 anos. Não era uma criança não, como às vezes a gente lê e interpreta que Isaque era uma criança. Não, ele já tinha 36 para 37 anos, e Deus pede que ele sacrifique o seu filho em holocausto. Deus pediu tudo para ele. Aquilo que ele lutou a vida inteira para ter, aquilo que ele sonhava em ter, Deus pediu para ele. O que você está disposto a abrir mão por amor a Cristo? E ele obedece a Deus e trilha aquela caminhada, prepara o sacrifício, prepara o altar, deita seu filho Isaque no altar, pega o facão e já ia descer o facão sobre o seu filho. Aí um anjo brada do alto dizendo: não faças isso, agora vejo que você me teme, que você me honra. E ali Deus confirmou a promessa que tinha na vida de Abraão, porque viu que ele estava disposto a abrir mão. Se nós não abrirmos mão de algumas coisas, nunca iremos conseguir chamar a atenção de Deus. Isaque, ele teve 2 filhos, um chamado Esaú e outro chamado Jacó. Esaú, ele não dava valor para o seu direito de primogenitura. O direito de primogenitura era o seguinte: o filho mais velho, o filho primogênito, quando o pai ficasse sem condições de tomar conta da família, o pai o chamava e entregava todos os bens e toda a família para ele tomar conta. E fazia uma oração para Deus o abençoar. E ali ele saía orando para cada um dos filhos. Mas para o filho primogênito, a oração era cheia da graça, era com muita promessa e com muita bênção. Esta era o direito de primogenitura de Esaú.
Só que Esaú não ligava para essas coisas. Ele não ligava para a bênção do pai, trazendo essas palavras para as nossas vidas. Será que você liga para as bênçãos do pai? Será que você liga para as promessas do pai? Será que você liga para aquilo que o pai tem para lhe dar? Às vezes não damos importância e achamos que nós não vamos tomar posse daquilo, achamos que é da boca para fora, ou nos acomodamos com aquilo que nós temos, com aquilo que nós sabemos que está nas nossas mãos. Era o caso de Esaú. Não dava valor, brincava. Tem pessoas que brincam com as coisas de Deus. Esaú era um desses. Certo dia ele chegou com fome em casa, seu irmão Jacó esperto, vendo que ele estava com fome, propôs a ele que ele vendesse o direito de primogenitura dele por um prato de guisado. E ele aceitou vender o seu direito de primogenitura, vender a sua bênção, vender as promessas do pai, vender tudo que o pai tinha para dar para ele, por um prato de guisado. E quantas vezes, se trouxermos isso para as nossas vidas, certo? Nós trocamos aquilo que Deus tem para nos dar por as coisas que o mundo oferece, por desejos carnais, por aquilo que inflama o nosso coração. E ele vendeu, irmãos, comeu aquele guisado, mas só que Jacó levou a sério. Enquanto ele não levava a sério, Jacó levava. Jacó colocou no seu coração: agora o direito de primogenitura é meu, ele vendeu para mim. E Jacó se fez de Esaú. Jacó seu pai já velho, Isaac já velho, não enxergando mais, ele foi lá, tomou o lugar do seu irmão, recebeu a bênção, o pai orou por ele e entregou. Jacó, ele tinha, irmãos, o desejo, só que ele fez tudo errado. Às vezes a pessoa quer ser crente, ele até gosta de ser crente, ele até quer receber as promessas de Deus e se esforça para receber as promessas de Deus, mas às vezes a pessoa está fazendo tudo errado. E para servir a Deus, nós temos que abandonar as coisas erradas. Nós não podemos querer aquilo que não é nosso, embora ele tinha aquilo como se fosse dele. Mas o que é seu, irmãos, o que está debaixo de uma promessa, vai ser seu. Não precisa nós fazermos nada errado para que Deus venha nos abençoar. É promessa de Deus? É seu. Havia uma promessa a respeito de Jacó, pois sua mãe se perturbava porque tinha 2 nações dentro dela, e eles ficavam brigando. Havia uma promessa lá dentro, do ventre dela. E ela foi orar e consultar a Deus a esse respeito. E Deus falou: 2 nações tem dentro do seu ventre, e a maior servirá a menor. Já tinha promessa, irmãos. Para que fazer as coisas erradas? Tanto a mãe de Jacó errou, como também Jacó. Se você está debaixo da promessa, não tente fazer com que as coisas venham a acontecer. Deixa Deus entregar nas tuas mãos, irmão. Faça somente a sua parte. Quando a mãe de Jacó tentou ajudar, ela foi atrapalhar. Porque Deus não precisa de ajuda desse tipo, não. Jacó teve que sair fugindo por causa do seu erro. Não precisava, irmãos. Deus iria o honrá-lo. Deus ia trazer a bênção sobre a vida dele.
Porque já era promessa. Não foi assim com Davi? Davi tinha 16 anos, os seus irmãos já eram homens de guerra. E os seus irmãos vieram a ser pessoas mandadas por Davi. Davi se tornou rei enquanto seus irmãos o serviam. Porque era a promessa de Deus. Era isso que Deus tinha na vida de Davi. Do que nós estamos dispostos a abrir mão? José, ele não abriu mão dos seus sonhos. Por mais dificuldade que José teve, os sonhos que ele teve, que ele é conhecido como sonhador, ele sonhava em que havia 11 feixes, e aqueles feixes, certo, se juntavam e se dobravam diante de José. E quando ele conta esse sonho, seus irmãos falaram: se acaso nós vamos servir a ti, ser seus servos? Depois ele teve outro sonho, mas nesse intervalo, muitas críticas, muitas pedradas, muitas humilhações, mas nada disso impediu José de sonhar. E ele continuou sonhando. E outro sonho que ele teve, ele viu 11 estrelas, viu o sol e a lua se dobrarem diante dele. Os seus irmãos, quando viram isso, enfureceram-se. Falou assim: acaso seus irmãos, seu pai e sua mãe se dobrarão diante de ti? E ali eles o odiaram. Mas quanto mais eles o odiavam, mais próximo de realizar os seus sonhos Deus o colocava. Não pense que às vezes, pelo fato da sua vida virar de ponta cabeça, é que Deus não vai realizar os seus sonhos. Jacó, ele não abriu mão dos seus sonhos. Com todas as investidas, seus irmãos, certo, por causa de seus sonhos, o jogaram na cova. Mas o fato dele estar na cova não significava, certo, que o sonho dele não ia realizar. Pelo contrário, ele na cova estava mais próximo do sonho, estava mais próximo da bênção. Às vezes nós nos vemos como que se estivesse numa cova e acha que tudo acabou. Não acabou não, irmãos. Faz parte do processo. Deus está te aproximando mais dos seus sonhos. É que às vezes nós não compreendemos a maneira que Deus quer trabalhar na nossa vida. Não abra mão, irmão, de sonhar os sonhos de Deus. Os sonhos que Deus colocou no seu coração. E a luta ainda continuava travada. Quando ele estava ali, certo, falou: certamente morrerei aqui. Esta era a lógica, ele morrer naquela cova. Mas aí, surgem os mercadores. Aí os irmãos dele voltam, pega ele e vende para os mercadores como escravo. Falou assim: não verei mais esse menino. Mas só que o fato de ele estar como escravo não o deixou distante dos sonhos. Tudo que estava acontecendo na vida de José estava o aproximando cada vez mais de tomar posse daquilo que Deus, certo, fez com que ele sonhasse. Quando ele chegou na casa de Potifar, ali Deus o abençoou. Mas só que o inimigo não estava contente, certo? Porque havia um sonho. E esse sonho teria que ser frustrado. Então o inimigo coloca uma tentação na vida de José, como também às vezes coloca a tentação sobre nossas vidas, irmãos, para que o projeto de Deus não venha se cumprir na nossa vida.
Mas José, ele conseguiu vencer a tentação. Mas por causa que ele venceu a tentação, o inimigo falou assim: agora eu o destruo, agora eu afasto ele do sonho e jogou ele no cárcere. Mas o fato dele estar no cárcere o aproximou mais do sonho que Deus tinha colocado no coração dele. A luta, as coisas que acontecem na nossa vida, se estivermos debaixo da palavra de Deus, ela não vai nos afastar do propósito que Deus tem na nossa vida. O importante é o propósito estar firme. O importante é você estar firme. E ele foi jogado no cárcere, irmãos. Mas no cárcere ele foi honrado. No cárcere, ele foi esquecido por aquele a qual ele ajudou. E depois ele foi lembrado. E do cárcere ao palácio. Do cárcere ao sonho que Deus deu para ele. Agora o sonho dele estava próximo a se realizar. Ele tem um sonho. Ou seja, Faraó tem um sonho, e esse sonho se repete por 2 vezes, o sonho de 7 espigas bonitas e 7 espigas feias. As espigas feias devoravam as espigas bonitas. E teve também outro sonho de 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e as vacas magras destruíam as vacas bonitas. E ninguém conseguia interpretar esse sonho. Aí chamaram José. Aí chega José lá, do cárcere ao palácio. Ele estava mais próximo de realizar, certo, os seus sonhos. Às vezes estamos tão pertinho, irmãos. Está chegando, é com luta, é com prova, mas está chegando. Aí José interpreta o sonho, me disse o que significava aquele sonho, e o rei atendeu, certo, aquilo que José disse, e realmente veio 7 anos de fartura na terra, e José orientou a juntar tudo em celeiro, porque ia vir os 7 anos ruins, que ia engolir toda aquela fartura. E assim aconteceu, os 7 anos bons veio, e eles armazenaram o possível e o impossível. Aí veio os 7 anos ruins, onde toda a terra ia comprar alimento lá. Aí se cumpriu o sonho de José, aonde seus irmãos vieram e se dobraram diante dele, para ver que nós não podemos abrir mão dos nossos sonhos, quando ele vem da parte de Deus, quando Deus ele tem propósito na nossa vida. Não abra mão, continue lutando, continue esperando e continue obedecendo, que é o principal. O inimigo ele vai fazer tudo. A vida de José não foi fácil não, irmãos, certo? Um jovem, uma criança, sofrendo humilhação, sofrendo descrédito, sendo jogado na cova, sendo vendido como escravo, sendo jogado no cárcere. Tanta luta, tanta prova, mas Deus o honrou. Mediante as lutas, Deus nos honra, se nós mantermos a nossa posição, se nós não deixarmos o inimigo nos tirar do foco, se nós não deixarmos que o inimigo venha colocar na nossa mente, abrir mão dos propósitos de Deus. Do que, irmãos? Você está disposto a abrir mão? Nós vemos que Moisés, a Bíblia nos fala que Moisés abriu mão do seu direito
de ser chamado filho da filha de Faraó, para sofrer junto com o povo de Deus. Ele abriu mão de toda a sua posição. Ele poderia ser o Faraó, mas ele abriu mão de tudo isso, porque ele não quis aproveitar por um momento o pecado e deixar o gozo eterno. Ele preferiu Jesus, ele preferiu a Deus, ele preferiu estar com o povo de Deus, e mais tarde Deus o levanta, certo, como príncipe do seu povo, como aquele a qual ia dirigir o povo de Israel, porque Deus tinha propósito na vida de Moisés. As escolhas que fazemos, aquilo a qual nós abrirmos mão, se for de acordo com a palavra de Deus, você vai conseguir, irmãos. Você vai chegar lá. Mas é necessário abrir mão. Para o povo de Israel, irmãos, era muito complicado. Moisés os libertou do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do coração deles. Eles foram libertos da escravidão, mas não foram libertos do Egito. A conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Às vezes nós aceitamos a Jesus aqui, irmãos, levantamos as nossas mãos. E isso acontece muito na igreja, irmãos. A santificação, a conversão, quando nós aceitamos a Cristo, ela tira nós do mundo. Agora, a santificação tira o mundo de dentro de nós. E às vezes nós não queremos abrir mão do mundo. E escolhemos não nos santificar. E o mundo não sai de nossas vidas. Pois é a santificação que tira o mundo de dentro de nós. É nos aproximarmos de Cristo que tira o mundo de dentro de nós. É estar aos seus pés que tira o mundo de dentro de nós, que faz com que nós venhamos suportar a tentação, igual José conseguiu suportar. Era a intimidade que ele tinha com Deus. Ele dizia: não vou eu desagradar a Deus e tomar a única coisa que não me foi imposta nesta casa. Ele tinha tudo naquela casa, só não podia ter a esposa de Potifar. E ele disse: tudo está nas minhas mãos nesta casa, não vou eu me contentar com isso, e ainda pegarei a esposa dele. E ali ele renunciou, e ali ele conseguiu resistir. A santificação nos aproxima de Deus e tira ou afasta as investidas do inimigo contra a nossa vida, nos dá força para repreendermos, ou nos dá força para fugir, igual José, irmãos, que tem coisa que você tem que fugir. Não dá para você ficar brincando, não. Fuja, irmãos. Rapa fora. Não se aproxima. Não chega perto. Não toque. Porque já foi dito aqui, não tem supercrente. Não tem, irmãos. Deus, para finalizar, irmãos, Ele abriu mão do seu tudo. A Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele abriu mão de Jesus e enviou Jesus para que através do seu sacrifício
nós viéssemos também aprender a abrir mão, irmãos. É difícil abrir mão, mas é necessário. E a Bíblia diz ainda mais, que Jesus Cristo, sendo Deus, Ele abriu mão do seu trono, para que através do seu sacrifício, nós viéssemos a ser salvos. Ele abriu mão de todo o seu poder, Ele abriu mão de toda a sua glória e se fez carne como eu, como você, para que através disso, nós viéssemos aprender que é possível abrir mão, irmão. Para poder herdar a salvação, tem que abrir mão. Para poder entrar no reino dos céus, tem que abrir mão. As escolhas estão colocadas para que nós venhamos escolher. É você quem escolhe do que você vai abrir mão. A Bíblia fala das obras da carne e das obras do Espírito. Tem pessoas que abrem mão das coisas espirituais e se apegam às coisas carnais. É a escolha dele. Mas nesta noite, eu peço para que você venha escolher abrir mão das coisas carnais e venha escolher as coisas espirituais, para que assim você possa tomar posse da promessa, tomar posse daquilo que Deus tem na sua vida. Amém, meus irmãos? Que os irmãos recebam essa palavra e lembrem-se, na vida é necessário abrir mão. Amém? Eu gostaria de pedir para os irmãos do grupo de intercessão chegarem à frente, para nós